Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. O texto da nossa reflexão se encontra em Provérbios 27, versículo 12, onde diz: o sábio prudente prevê o mal e busca refúgio. Todavia, o tolo, o insensato, diante do mal, ele se expõe e sofre as devidas consequências. Estávamos falando agora há pouco sobre a importância da prudência. A prudência não anula a fé, não ignora a fé. Infelizmente, esses dias, nós acompanhamos muita confusão no meio do arraial do povo de Deus. Alguns simplesmente interpretaram a prudência como se fôssemos profetas do caos, profetas do terror, quando na realidade estamos lidando com um assunto extremamente sério. Não podemos ser inconsequentes, não podemos ser levianos. Coronavírus é uma pandemia, não é simplesmente uma epidemia que assola uma região, mas uma pandemia que, apesar de não ter um poder letal, fatal, o poder de proliferação desse vírus é terrível e tem assustado o mundo. Então devemos procurar o equilíbrio, evitar todos os extremos. Agora há pouco nós dissemos: olha bem para nós, não há ninguém com medo aqui, não há ninguém assustado, não há ninguém apavorado, mas existem pessoas conscientes da sua responsabilidade, e como igreja devemos exercer os nossos direitos, os nossos deveres, cumprir a nossa cidadania, a nossa responsabilidade social e contribuir com a sociedade, contribuir com os órgãos competentes, contribuir com a Secretaria de Saúde, com o Ministério Público, contribuir de todas as formas, de todas as maneiras, acatando as sugestões, as direções, sobretudo as determinações. Em Romanos 13 nos diz que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas pelo próprio Deus. Portanto, a Igreja Batista Evangelizadora expressa total apoio em todas as medidas preventivas, e julgamos que elas são necessárias para o bem comum. Infelizmente, a realidade em nossa cidade, em nosso município, são de 12 suspeitos. 12 suspeitos. A cada dia esse número tem aumentado. E nós devemos agir enquanto é tempo. Tenho certeza que se a Itália tivesse essa precaução, eles não estariam sofrendo da maneira que estão sofrendo hoje em dia. E a Itália é um país desenvolvido, infelizmente, falando uma realidade, não é o que eu desejo, não é o que eu quero, mas é o fato. O nosso país é um país em desenvolvimento. As pessoas não têm cultura, as pessoas não levam as coisas a sério. Então, se esse mal se disseminar, se proliferar em nossa nação, será um caos. Recentemente, o governo, através do Ministério da Saúde, através do Ministério da Educação, simplesmente interditou, paralisou, suspendeu as aulas e encontro público, e o povo estava na praia. Multidões e multidões na praia. Meu Deus, o pessoal não tem bom senso. Você, além de se expor, você compromete não somente sua integridade, mas a das outras pessoas que estão ao seu redor. A palavra de Deus, a palavra de ordem, a palavra que vem dos céus para esse momento, para a nossa primeira live, é sobre prudência. O sábio prevê o mal. O prudente antevê o perigo e busca refúgio. Todavia, o tolo e insensato se expõe diante do perigo e sofre as devidas consequências. Nós encontramos grandes homens de Deus agindo com prudência em todas as escrituras sagradas. E eu gostaria de exemplificar alguns casos e fatos bíblicos registrados na palavra do Senhor. O primeiro deles foi Noé. Noé, quando soube que viria o dilúvio, quando foi informado do iminente mal que viria sobre a sua geração, instruído por Deus, o que foi que ele fez? Ele construiu uma arca. Ele protegeu
a sua vida e a vida dos seus familiares. Assim como Noé, devemos construir essa arca, proteger a nossa vida, a dos nossos familiares e anunciar a salvação que existe e que há para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que reconhecem a necessidade. Noé não foi imprudente, leviano e inconsequente. Ele simplesmente foi sábio o suficiente para se prevenir, para se precaver de tão mal terrível. Além de Noé, nós encontramos na Bíblia um outro exemplo, José. José foi informado por Deus que haveria seca sobre toda a terra, que haveria seca, um tempo de sequidão sobre o império daquela era que era justamente o Egito. A superpotência era a nação do Egito. O que foi que José fez? Ele foi prudente e sábio o suficiente para se precaver. Ele construiu celeiros, ele armazenou alimentos, conservou e preservou para poder sobreviver ao tempo ruim. Foi sábio o suficiente, e quando o tempo da sequidão chegou, não atingiu sua vida, não atingiu sua casa, seu lar, toda a sua família, nem a nação em que ele vivia, por causa da prudência, por causa da sabedoria. Além de Noé, além de José, tem mais homens. Nós encontramos Moisés. O interessante é que as 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito, o juízo de Deus sobre aquela geração perversa, sobre aquela geração rebelde, sobre aquela geração e aquele povo pecador. O interessante é que as 10 pragas, as 9 primeiras pragas, elas só atingiram o território dos egípcios. Mas a 10ª praga, meus irmãos, era para não somente o território dos egípcios, mas o acampamento dos hebreus. Era para todo mundo. Independente das circunstâncias, das situações, da classe, do credo, da crença, da raça, da cor, se era judeu ou não, se era hebreu ou não, se era da tribo de Benjamim ou não, da tribo de Judá ou não, independente da tribo, até mesmo a casa de Moisés, a casa de Arão, a casa que não tivesse sobre os umbrais a marca do sangue do Cordeiro, essa casa seria alcançada, atingida pelo anjo da morte, pelo juízo de Deus que viria. Essa história nos ensina tanto, irmãos, mas tanto. Houve a necessidade do povo hebreu se isolar. É a responsabilidade de se isolar diante do mal iminente. A casa de Moisés se isolou. A casa de Arão se isolou. Todos os líderes tribais se isolaram. Todos os rabinos, os judeus, se isolaram em suas casas porque o mal viria. E essa praga agora, essa pandemia, me faz lembrar muito desse período. Porque era um período que antecipava a Páscoa. E nós estamos vivendo justamente aquilo que para os católicos é a Quaresma, e nós estamos diante de uma quarentena que antecede a Páscoa, um momento tão sublime, um momento tão emblemático, um momento monumental na história tanto dos judeus quanto dos cristãos. Dos judeus, Páscoa, Pessar no hebraico, que significa a passagem da escravidão para a liberdade. No cristianismo, todavia, é a passagem da morte para a vida. O Cordeiro morreu, mas ressurgiu. Então, esse tempo importante de nos isolarmos para nos prevenir de um mal maior, para não nos expormos diante dessas circunstâncias, desse cenário tão perigoso. O que é isso, irmãos? Como você chama? Sinceramente, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que isso é prudência. A prudência não anula a fé. A prudência não anula a nossa espiritualidade. Não estamos deixando de ser espirituais ao sermos prudentes. Estamos apenas entendendo a orientação que vem da parte de Deus. Porém, está havendo uma grande confusão no arraial do povo de Deus. Caiu?
Opa, me digam aí para eu não interromper aqui, viu? Está havendo uma grande confusão no meio do arraial do povo de Deus sobre essa situação de como nós devemos nos adaptar, de como nós devemos agir. Lembre-se que até Jesus, até o Filho do Deus vivo, sobre os cuidados de José, sobre os cuidados de Maria, precisou fugir e foi para o Egito, foi para a África, viveu um momento de isolamento até que o perigo cessasse, até que o mal se extinguisse. Eu quero determinar, meu irmão, que isso que nós estamos vivendo não é definitivo, é provisório. O que nós estamos vivendo não é definitivo, é provisório. O mal vai cessar. E eu oro aos céus, ao Eterno, ao Criador, ao Todo-Poderoso, para que Ele venha cessar a praga, sarar a terra e curar o povo. E que em meio a tudo isso Ele venha avivar a sua igreja. Foi a oração de Abacuque. Você lê o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver um profeta indignado com o mal instaurado, com o pecado sendo tratado com tamanha naturalidade, ao ponto que a nação aderiu à pecaminosidade, que se tornou uma transgressão, uma iniquidade. Você vai ler o capítulo 2, você vai ver o profeta revoltado. Mas você vai ler o capítulo 3, você percebe uma verdade. Quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não está orando pelo mundo. Ele não está orando pelos povos. Ele não está orando pelas nações. Ele está orando pela igreja. Porque ele entendeu uma verdade que até hoje a gente não entendeu. O mundo vai continuar sendo mundo. Ele segue o seu Deus, o Deus deste século, que cegou o seu entendimento, que cegou sua compreensão. O mundo vai continuar nas trevas, o mundo vai continuar na escuridão. O mundo não conhece, não reconhece o valor da luz. Então ele para de orar pelo mundo, ele para de ter esperança em um tempo de justiça. Ele para de acreditar que é possível viver em uma era de equidade neste mundo, em uma era de retidão, isento, imune dos problemas, das dificuldades, das aflições. E aí ele me ensina uma grande verdade. E aí é quando ele olha para a obra do Senhor, para o povo de Deus. E ele diz: Senhor, já que eu não tenho como mudar o mundo, já que eu venho bradar neste mundo, ninguém vem me ouvir, eu vou bradar no meio da tua obra, no meio do teu povo, para que quem for povo de Deus, ouça. Quem tiver ouvido, ouça. Quem tiver ouvido, ouça. Ouça e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Abacuque compreendeu aquilo que nós não compreendemos, e ele diz: Senhor, aviva a tua obra e a torna conhecida. Meus irmãos, eu não quero ser insensível. Pessoas estão morrendo ao redor do mundo e eu me preocupo com tudo isso. Mas eu sei que o que nós estamos vivendo é consequência dos nossos próprios erros. Do que se queixará o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Esquecemos do Senhor, e as pragas, as pestes, as pandemias, epidemias assolam a humanidade como juízo de Deus. Como juízo de Deus. E o que nós devemos fazer diante dessa circunstância é orar pela igreja. É orar para que a igreja não esmoreça. É orar para que a igreja não desfaleça. É orar para que a igreja não desmorone. É orar ao Senhor dizendo: aviva a tua obra em nós e através de nós, torna conhecida, para que a chama do Espírito não venha se extinguir. E assim como Abacuque orou, e mais do que Abacuque, Jesus orou. E Jesus nos disse: eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos teus, pelos que tu me deste, para que eles sejam um assim como eu sou um contigo. Evidentemente nós vamos estar orando
para que este mal venha cessar, para que mais vidas não venham ser ceifadas. Mas sobretudo, meu irmão, eu espero que você entenda, eu espero que você me entenda. Sobretudo, eu vou estar orando aqui para que Deus aviva a obra em nós. Sabe por quê? Porque isso é apenas o princípio das dores. Dias piores virão, e eu não quero ser o profeta do caos, como estão dizendo. Eu quero ser o profeta da verdade, porque não há caos maior do que a mentira, do que a ignorância, do que as inverdades que são ditas. Prefiro ser um Jeremias, que durante 40 anos pregou a verdade, do que um Ananias, que simplesmente iludiu e ludibriou o povo. Nós veremos na próxima live que essa peste, que essa praga, que essa pandemia é uma das manifestações do juízo de Deus. É um dos sinais que antecede o advento, a parúzia, a volta de Cristo nos ares, de forma gloriosa, retumbante, esplendorosa, de uma forma poderosa, para nos resgatar deste mundo. Mundo esse que não ficará pedra sobre pedra. Portanto, quem tiver ouvido, ouça. E a palavra nossa, diante dessas circunstâncias para o momento, é prudência. Você que está em casa, faça o esforço máximo, o que for possível, para permanecer em sua casa. Evite frequentar ambientes públicos. Evite os contatos. A igreja trouxe diversas instruções através das redes sociais para você poder se prevenir. Aqui estamos. Olha só o que é prudência. É exercer a fé com os cuidados ao mesmo tempo. Estamos aqui para ungir com azeite e ao mesmo tempo também para usar o álcool em gel. Tomando as devidas medidas, sendo prudentes, sem tentar ao Senhor teu Deus. Lamentamos a confusão que existe no meio do arraial do povo de Deus. Alguns discutindo se tem que cancelar culto ou não tem que cancelar culto. O culto não se cancela. O culto é contínuo. Se você é um cristão, a sua vida é um culto. E você vai cultuar a Deus aonde você estiver. Se devemos fechar ou não os templos, aí é outro departamento. O nosso templo está fechado para atendimento ao público, para encontros presenciais. Contudo, de 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta, nós estamos aqui, servindo ao Senhor. A obra não pode parar, a obra não deve parar. Porém, estamos atendendo todas as orientações, sugestões e determinações do Ministério da Saúde, demonstrando assim total apoio. Porque eu entendo que eles estão tão somente pedindo a nossa ajuda, tão somente pedindo o nosso apoio, tão somente gritando por socorro. E a igreja não pode simplesmente ignorar essa realidade. É a hora de visarmos o bem comum, de agirmos com responsabilidade social e de nos comprometermos com esta causa que é nobre. E eu aconselho a você, cristão, que fica em casa. Se de repente tiver um pastor nos assistindo, eu aconselho a você, pastor, confiar em Deus. Confiar em Deus e atender às medidas. Se o governo estivesse nos impedindo de cultuar o nome de Cristo, de louvar e adorar o nome de Jesus, tenha certeza que eu estaria na frente desse batalhão para ir de encontro com essa determinação. Mas a questão não é essa. A questão é outra. Eles estão pedindo nosso apoio para vencermos esse inimigo invisível, que também não deixa de ser um inimigo espiritual. Nós podemos vencer e vamos vencer. Eu creio que se nós orarmos aqui, se todo o povo de Deus se unir e clamar aos céus, conforme está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é o ministério da educação,
não é o Ministério da Segurança, não é o Ministério da Saúde, não é a OMS, não é a ONU, não é nenhum órgão, nenhuma organização que tem o poder, que tem as chaves do reino dos céus e que tem o poder de sarar essa terra. O poder de sarar essa terra está com o nosso Deus. Somente Ele pode sarar a nossa terra. Porém, só existe uma representatividade celestial nessa terra, que é o povo de Deus, que é a sua igreja. Se o meu povo, então como povo de Deus, nós queremos orar, nós estamos orando, para que Deus dê sabedoria aos infectologistas, para que eles possam descobrir a vacina ideal, para que eles possam controlar e combater esse mal. Que Deus dê sabedoria aos responsáveis por essas pesquisas, aos laboratórios, às entidades hospitalares que estão cuidando nesse exato momento dos enfermos. Que Deus cure aqueles que estão enfermos. Como já foi dito, em nossa cidade, 12 pessoas suspeitas. Então precisamos orar e orar mais do que nunca, com fervor, com temor, com tremor e com toda efervescência. Nós vamos ouvir mais uma canção, mais um louvor. Será o nosso último louvor, nossa última canção. Nós vamos iniciar exatamente às 19h30 pontualmente e encerrar às 21 horas. E logo após esse louvor nós vamos erguer aos céus um grande clamor. E eu espero que você esteja conosco para juntos somar a nossa fé e colocar em ação toda a nossa devoção. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.